Há pessoas ouvindo isso agora que sorriem em público, mas choram em silêncio no privado. Pessoas que confiaram profundamente, amaram sinceramente, oraram fielmente e ainda assim acabaram traídas, abandonadas, esquecidas ou feridas pelas mesmas mãos que um dia seguraram. Algumas de vocês foram traídas por amigos, algumas pela família, algumas por pessoas que prometeram que nunca iria embora. E a dor mais profunda nem sempre é a traição em si, é o silêncio depois dela, a confusão. As noites sem dormir, se perguntando por que a sua lealdade foi recompensada com sofrimento. Mas escute isso com cada fibra da sua alma. Deus não desperdiça dor. E até o final desta mensagem você vai entender como a traição pode se tornar justamente a porta para sua força espiritual, sua cura emocional e a versão de si mesmo que Deus estava preparando o tempo todo. Se você ainda não é inscrito, por favor faça isso agora e curta o vídeo para ajudar nosso canal a crescer. O Novo Testamento fala sobre traição com uma honestidade impressionante. Ele não esconde a fraqueza humana. Não finge que pessoas fiéis nunca quebram. A Escritura mostra lágrimas em jardins, noites solitárias, confiança destruída e corações tentando sobreviver à decepção. Mas também mostra a ressurreição depois da devastação. Mostra que Deus pode trazer propósito de feridas que antes pareciam permanentes. Judas traiu Jesus com um beijo. Pense nisso por um momento. Não com uma arma, não com um grito, não com ódio visível na superfície, mas com afeto transformado em engano. É por isso que a traição corta tão profundamente. Muitas vezes ela vem disfarçada de amor. As pessoas mais próximas de nós têm a maior capacidade de nos ferir, e talvez essa também tenha sido a sua batalha. Você já confiou completamente em alguém, apenas para descobrir que essa pessoa carregava o seu nome de forma descuidada pelas suas costas? Você já ficou sentado dentro do carro depois do trabalho, exausto, se perguntando por que as pessoas confundem bondade com fraqueza? Você já perdeu noites revivendo conversas, tentando entender como alguém que um dia orou com você conseguiu simplesmente se afastar? Você não é fraco por se sentir ferido. Até Jesus experimentou traição. Pedro negou Jesus 3 vezes, não porque o odiava, mas porque o medo tomou conta dele. E existem pessoas em nossas vidas que nos machucam não porque sejam más, mas porque são quebradas, inseguras, assustadas ou emocionalmente imaturas. O medo muda as pessoas. A pressão revela o que existe de frágil dentro do coração humano. Essa verdade importa porque muitas pessoas carregam amargura por anos, tentando entender por que alguém falhou com elas. Mas compreender a fraqueza humana nos ajuda a parar de prender a nossa paz ao comportamento de outra pessoa. O Novo Testamento ensina algo poderoso. As pessoas podem falhar com você, mas Deus permanece fiel. Isso não significa que você deixe de amar. Isso não significa que você se torne frio. Isso não significa que você perca a compaixão. Significa que você para de fazer de seres humanos a base da sua identidade. Alguém ouvindo isso agora está tentando se curar enquanto ainda revive a traição todos os dias na própria mente. E o seu sistema nervoso está exausto. Seu espírito está cansado. Seu coração quer paz, mas seus pensamentos continuam reabrindo feridas antigas. Mas a cura começa quando você para de perguntar: por que me machucaram? E começa a perguntar: o que Deus está me ensinando através desta estação? Porque às vezes a traição revela onde estávamos emocionalmente dependentes das pessoas, mais do que espiritualmente firmados em Deus. E essa realização pode mudar sua vida para sempre. O apóstolo Paulo também conheceu o abandono. Ele disse que quando enfrentou seu momento mais difícil, ninguém apareceu para apoiá-lo. Todos o abandonaram. Ainda assim, em vez de se tornar amargo, ele orou por graça sobre aqueles que o deixaram. Isso é maturidade espiritual. Não fingir que a dor não aconteceu. Não negar o coração partido. Mas se recusar a permitir que a escuridão envenene sua alma. Existem pessoas que perderam relacionamentos e perderam a si mesmas depois disso. Existem pessoas lutando contra a depressão porque alguém em quem confiavam destruiu sua confiança. Existem pessoas lutando silenciosamente contra a ansiedade porque a traição lhes ensinou a ter medo da vulnerabilidade. Existem pessoas esgotadas de carregar emocionalmente todo mundo enquanto ninguém se preocupava com elas. E talvez seja por isso que você encontrou esta mensagem hoje. Se você ainda está assistindo, significa que o seu espírito está procurando cura. Respire fundo por um momento. Você sobreviveu a coisas que quase te destruíram. Você ainda está aqui.
E Deus ainda está escrevendo a sua história. Agora mesmo eu quero orar pela pessoa cujo coração está cansado. Senhor, cure as feridas escondidas dentro de cada pessoa ouvindo isso agora. Cure a traição sobre a qual elas nunca falaram. Cure as noites em que choraram em silêncio. Cure o medo que diz que elas nunca mais conseguirão confiar. Substitua a amargura por sabedoria. Substitua a ansiedade por paz. Substitua o desespero por força. Lembre-as de que sua identidade não é determinada por quem as abandonou, mas pelo seu amor que nunca as abandona. Dê a elas coragem para se levantarem novamente com graça, clareza e fé. Amém. Existe uma razão pela qual o ouro é refinado no fogo. A pressão revela pureza. E algumas das pessoas mais fortes que você conhecerá são aquelas que continuaram amando depois da decepção, continuaram acreditando depois do coração partido e continuaram orando depois de perguntas sem resposta. O inimigo quer que a traição torne você cínico. Deus quer que ela torne você mais sábio. O inimigo quer que a dor isole você. Deus quer que a cura reconecte você ao propósito. O inimigo quer que você tenha vergonha das suas cicatrizes. Deus quer que essas cicatrizes se tornem prova de que você sobreviveu. E sobreviver não é algo pequeno. Alguns de vocês têm lutado batalhas silenciosas que ninguém conhece. Estresse financeiro, exaustão emocional, secura espiritual, conflitos familiares, medo do futuro. Momentos em que você sorria em público enquanto em privado questionava o próprio valor. Mas escute com atenção. Sua dor não é prova de que Deus abandonou você. Às vezes, a estação do quebrantamento é, na verdade, a estação da construção. José foi traído antes de se tornar líder. Pedro falhou antes de se tornar corajoso. Paulo foi abandonado antes de transformar vidas. Até Jesus foi traído antes da manhã da ressurreição chegar. Existem estações que parecem finais, quando na verdade são preparação. Me diga nos comentários se esta mensagem já foi a sua batalha. E se isso está falando ao seu espírito, curta, inscreva-se e comente 77 abaixo como uma declaração de que você está escolhendo cura em vez de amargura, fé em vez de medo e propósito em vez de dor. Quando nos unimos em fé, amplificamos a energia da esperança, coragem e restauração para pessoas ao redor do mundo que desesperadamente precisam de luz em tempos escuros. Não deixe a traição convencer você de que seu coração foi tolo por amar profundamente. Amar profundamente não é fraqueza. Permanecer compassivo em um mundo cruel é força. Confiar em Deus depois da decepção é força. Escolher o perdão sem perder a sabedoria é força. E um dos maiores atos de maturidade espiritual é aprender que encerramento nem sempre vem das pessoas. Às vezes o encerramento vem de Deus lhe dando paz sem explicação. Essa paz é sagrada. Essa paz protege sua alma. Essa paz lembra você de que nenhuma traição é maior do que o poder de Deus para restaurar o que foi quebrado. Um dia você olhará para trás e perceberá que a estação que feriu você também despertou você. Ela ensinou discernimento. Ela ensinou resiliência. Ela ensinou onde sua verdadeira fundação precisava estar. E talvez o mais importante, ela ensinou que Deus permaneceu ao seu lado através de cada vale escuro, cada oração sem resposta, cada noite solitária e cada lágrima silenciosa. Se você já enfrentou essa tempestade, escreva, ainda estou de pé nos comentários. A traição não é o fim da sua história, porque Deus transforma a dor em propósito. E por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Inspiração Divina para continuarmos crescendo juntos em fé, cura, coragem e força espiritual.